Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre as formas com que Deus fala com a gente, como que a gente pode ouvir a voz de Deus. Eu tô na minha casa, então sinta-se em casa, você vai ouvir um barulho de carro, meu filho tá brincando, então sinta-se em casa literalmente. Eu quero conversar contigo sobre as formas com que Deus usa para falar com a gente. Tem vezes que tudo que a gente quer é que um anjo desça do céu e nos direcione. É por aqui, é por ali. Tudo que a gente quer é que isso aconteça. Mas na maioria das vezes, isso não acontece. Normalmente a gente está passando por muito medo, por muita angústia, e a gente só quer um direcionamento de Deus. E eu quero, através desse vídeo, te direcionar, acelerar esse processo na tua vida para que tu possa ouvir a voz de Deus. Não digo de uma forma mais fácil, mas para que você entenda quando é o Senhor que está falando com você. Deus, ele fala com a gente de diversas formas. Na verdade, todo o tempo ele está falando contigo. Todo o tempo ele usa alguém, ele manda uma palavra, e o que faz a gente não entender que essa palavra de Deus é quando nós não estamos conectados com Ele. É quando a gente não está conectado com Ele. Isso não deixa a gente entender que é o Senhor que está falando contigo. A Bíblia fala diversas vezes que Deus fala através de pessoas, de sinais, de profetas. São várias as maneiras. Eu quero ler uma passagem para ti só para testificar isso que eu tô te falando. Porque Deus, ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel à palavra e ele não se contradiz de maneira nenhuma. A fidelidade dele dura para sempre. No livro de Mateus 7, olha o que Deus diz para você. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para você. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a porta será aberta. Ou quem de você, se o filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra? Essa palavra está sendo muito clara. Está dizendo para você, busque que eu vou te dar. Me busque que eu vou falar contigo. Deus está só esperando um movimento da nossa parte, tu entende? Deus está esperando que nós nos movimentamos e busque Ele verdadeiramente. Bom, vou te falar como Deus falou comigo pela primeira vez. Foi algo sobrenatural. Eu acho que Deus ele se mostrou para mim para que hoje eu pudesse estar aqui falando com você, te ensinando, porque eu não quero eu viver o sobrenatural, não. Eu quero que você viva o sobrenatural e que muito em breve você venha aqui e diga, sim, Deus falou comigo também. Parece que para buscar Deus a gente precisa ter uma dor. E o tamanho da dor que você vai ter depende de você. Se vai ser só uma dorzinha de cabeça ou se vai ser algo maior, uma perda. Para mim, eu tive uma dor também. Eu queria muito um crescimento profissional que eu não estava conseguindo. Eu tinha passado na faculdade, a minha faculdade já estava quase terminando e a minha vida profissional era nada. Eu trabalhava numa loja de shopping e eu queria algo sobrenatural de Deus. E a única certeza que eu tinha era que Deus existia e que Ele podia me trazer um milagre. O que eu fiz? Peguei a minha Bíblia, que na época era da catequese. Eu não conhecia Deus, uma vírgula do que eu conheço Ele hoje. E eu abri aquela Bíblia em Mateus 6, que diz, entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará publicamente. E assim eu fiz. E eu dobrei o meu joelho naquela cozinha e eu comecei na cozinha da minha casa e eu disse, Deus, se tu existe, se tu é verdadeiro, se tu fala, como tu fala aqui nessa palavra, eu preciso muito que tu fale comigo. E ali eu me entreguei totalmente a Deus, me entreguei totalmente. E o Senhor, na sua infinita misericórdia,
eu sendo suja, porque sim, eu era do mundo e vivia as coisas do mundo de todas as formas, eu busquei ele genuinamente e ele falou comigo. Através de um profeta, num culto que eu fui levar minha mãe que estava depressiva. Eu fui no culto, fui levar ela, só para levar ela. E o Senhor usou um profeta que estava naquele lugar, que não me conhecia, para falar comigo, e disse assim para mim: Deus manda te dizer que ele te viu de joelhos dobrados na cozinha da tua casa. E ele manda te dizer que ele vai satisfazer o desejo do teu coração, assim como estava escrito naquela palavra. E o meu coração se encheu de alegria, e o meu coração se encheu de fé e perseverança. Naquele momento que eu estava na minha vida, no meu início da minha caminhada espiritual, Deus usou um profeta para falar comigo. Eu não tinha estrutura espiritual para interpretar mensagens dele naquele momento. Eu precisava. Então Deus, ele sabe o estado que você está naquele momento. Então ele vai usar diferentes formas para falar com você. Então, se você ainda não sabe interpretar o mundo espiritual, ele vai usar sim a boca de um profeta, de alguém. Não necessariamente de um profeta, mas um pastor, alguém que tenha um crescimento espiritual maior do que o seu. Mas o Senhor pode falar de diferentes formas. Depois, conforme a tua busca, porque tudo isso você precisa estar buscando a Deus. Deus não vai falar com quem não fala com ele. Então, a primeira coisa que você deve fazer é você buscar ele. Então, buscar-me-ei e me acharei quando me buscares de todo o teu coração. É a palavra de Deus para nossas vidas. Então, a gente vai achar ele quando a gente buscar ele de todo o coração. E foi assim que eu encontrei o Senhor. Eu busquei ele de todo o meu coração e eu encontrei. E o Senhor quer te encontrar. E para que isso aconteça, você precisa entregar tudo que tu tem. O que é tudo que tu tem? É a tua dor. É aquele aperto, é aquela tristeza, é aquela angústia que só você sabe aonde está guardadinha ali dentro. Então você vai dobrar o teu joelho dentro do teu quarto e vai dizer: Pai, eu preciso que tu fale comigo. Eu preciso te encontrar. Use alguém, fale comigo, Senhor. E a tua busca tem que ser tão intensa como se tu precisasse daquilo para respirar. E pode ter certeza que o Senhor vai enviar quase um anjo para falar contigo. Ele vai usar da palavra dele. Depois, conforme a gente vai crescendo espiritualmente, o Senhor fala com a gente através da palavra. Ele fala muito comigo hoje pela palavra. Já aconteceu uma vez de eu estar num processo saindo de um deserto terrível da minha vida. E o Senhor, e eu indo trabalhar, eu estava muito depressiva, estava, para não dizer doente, eu estava doente espiritualmente, mas eu estava firme em Deus. E eu indo trabalhar, eu disse: Senhor, eu não aguento mais, tô assim, ó, perecendo. E apareceu uma placa gigantesca, assim, ó, sei lá eu quanto que media aquela placa, mas ela era do tamanho de uma loja, que aquela loja, ela era meia quadra, ela usava meia quadra, que estava dizendo assim, ó, está terminando. Nada a ver a placa estar escrita está terminando. Está terminando o quê? Era só aquela frase na placa, no banner. Então era Deus falando comigo. Na hora que eu falei com Deus e eu vi aquela placa, aquilo falou dentro de mim, tu entende? Falou dentro de mim. Não é só o profeta vir falar contigo, não é só o fato de você ler a palavra, não é só a placa. Foi o que falou dentro de mim também, tu tá entendendo? Falou dentro da minha alma. Eu vi a placa e aquilo falou comigo, no meu interior, que estava quase terminando. E realmente logo terminou, eu saí de um deserto que eu precisei passar para Deus trabalhar em mim. Então, eu quero te dizer hoje, a primeira coisa que você precisa fazer
para ouvir a voz de Deus é você falar com Ele. Você precisa dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, eu tô aqui porque eu preciso de Ti. Eu Te quero na minha vida. Deus, Ele vai achar uma maneira para falar contigo. Ele vai te encontrar aonde tu estiver. Tu pode ter certeza disso. Eu quero que você busque a Deus como tu nunca buscou antes. E você vai viver um tempo extraordinário. Só não desista, porque o inimigo vai fazer de tudo para te tirar daquele lugarzinho que é o secreto. Porque o inimigo sabe que esse lugar é o lugar onde tu vai encontrar o Senhor. Ele sabe disso. Ele vai fazer de tudo para te tirar dali. Vai te colocar diversas distrações. Não permita que isso aconteça. Insista. Deus vai falar comigo. Tu vai pegar a palavra, anote, leia Mateus 6:6, leia Mateus 7 e diga: Senhor, eu preciso que tu fale comigo. Amém? Essa palavra é hoje que seja usada para